você que me acompanha aí por este Brasil, nos acompanhando aí no direito previdenciário. Vamos falar de benefício. Qual? Auxílio acidente. Quando que é devido este auxílio acidente? O auxílio acidente ele é devido quando da consolidação das lesões decorrentes de acidente. Presta atenção. De qualquer natureza. Isto é, não importa se decorrente de acidente de trabalho ou não. Sequelas definitivas. Isso é, já foi feito o tratamento, já gozou de auxílio doença e não recuperou completamente. Ficou alguma sequela, algum dano que implicou na redução da capacidade para o trabalho que esse segurado exercia habitualmente. Então vamos supor que em decorrência de um acidente de trânsito, quando eu estava em férias com a minha família, eu acabei perdendo a mão. Para a função que eu exercia, não acabou prejudicando. Sou professora. Beleza, posso continuar dando aula? Até posso. Mas vai me dificultar? Com certeza. Utilizar somente uma mão dificulta e muito o meu trabalho. É uma sequela, tá ok? Então pode ser algo que diminua ou nem perdeu a mão. Para melhor dizendo, perdeu 3 dedos. Ah, já vai dar uma diminuída? Vai. Eu perdi um membro, eu tive uma sequela definitiva, sem recuperação. Eu perdi meus dedos. Então, é uma sequela? É, definitiva? Com certeza, tá? Natureza indenizatória deste benefício. Portanto, é um benefício que pode ser pago num valor menor que o salário mínimo. Nossa Constituição, ela prevê que nenhum benefício previdenciário terá um valor inferior ao salário mínimo e também não vai ter um valor superior ao teto. Mas a Constituição garante nenhum benefício de prestação continuada será pago num valor inferior ao salário mínimo. Porém, este não vem ser um benefício que vai substituir a renda, como fala na Constituição. Ele tem uma natureza indenizatória, como já falamos. Ele vem só indenizar a perda, essa sequela que o segurado teve. Então, não é para substituir o salário de contribuição. Tanto que no auxílio acidente, não importa se o segurado continua trabalhando, recebendo remuneração ou não. Ele vai receber este benefício e pode sim ser calculado num valor e chegar a um valor inferior ao salário mínimo, pois não impede a busca por outros rendimentos e ele não substitui o salário de contribuição, o rendimento do segurado. Portanto, é um benefício que pode ser? Pode, sem problema nenhum. Toma muito cuidado com a questão de auxílio acidente e o auxílio doença acidentária. Muitas vezes você mesmo pode já ter pensado, quando fala em auxílio acidente, opa, é decorrente de acidente de trabalho? Não, como eu já falei, é de qualquer natureza. Não importa se foi originário de um acidente de trabalho ou no acidente que eu estava com as férias da minha família. Eu estava lá no acidente de carro, estava em férias, entrei no mar e acabei sendo mordida por um peixe que tirou meus 2 dedos. Opa, tem nada a ver com o meu trabalho, né? Tava no marzão, tava de férias, tranquila. Então não importa se ele é de origem acidentária, né, de acidente de trabalho ou não. É de qualquer natureza que gere uma sequela. Então pode ser no momento de lazer, tive esse acidente e gerou uma sequela, ou até mesmo no meu trabalho, tá ok? Então eles são totalmente diferentes. Então o auxílio acidente não é devido somente para os segurados que recebam auxílio doença acidentário. Toma cuidado com isso aí que já apareceu em prova, já foi questão de prova. Porque a tendência é sempre pensar que é decorrente de acidente de trabalho. E não, acidente de qualquer natureza que deixou essas sequelas definitivas. Perfeito? Todos os segurados têm direito a receber este benefício? Portanto, quem vai ter direito a este benefício são os mesmos segurados que sofrem o acidente de trabalho. Então, temos 3. É os empregados, que têm direito. Também tem direito os trabalhadores avulso e também
o segurado especial. Essas pessoas, a empresa, por exemplo, com relação aos empregados equiparados à empresa, vão recolher, o seguro acidente de trabalho, o segurado especial também. Então, somente essas 3 figuras é que têm direito ao auxílio acidente quando dessas sequelas definitivas. Carência. Perfeito, vimos. Tem que ser o empregado, trabalhador avulso especial. Sofreu algum acidente, deixou sequelas definitivas. Tem exigência de carência? Nenhuma. Que a carência é 0. Não tem carência para a percepção do auxílio acidente. Vamos ver um pouquinho mais com relação a essa renda mensal. Eu te falei que pode ser inferior ao salário mínimo. Perfeito. A renda mensal aqui será de 50% do salário de benefício que deu aquela origem ao auxílio doença. A correção será feita até o mês anterior, que é devido a este auxílio acidente. Já está pacificado que ele vai ter início aqui no dia seguinte à cessação do auxílio doença, tá ok? Isso aqui foi muito questionado e já está pacificado até pela jurisprudência, que é sempre o dia seguinte da cessação do auxílio doença. Perfeito? Vamos voltar para cá mais um pouquinho. Cuidado com um detalhe que já foi pegadinha de prova com relação à reabertura do auxílio doença. O auxílio acidente, ele não pode ser percebido junto à aposentadoria, mas eu posso receber com o auxílio doença. Porém, o auxílio doença não pode decorrer do mesmo evento que deu origem a esse auxílio acidente. Exemplo. Eu sofri esse acidente de carro que eu acabei perdendo meus 3 dedos. Ok. Fiquei em auxílio doença por um tempo, sequelas definitivas e recebo o auxílio acidente. Vamos supor que não foi bem tratado, não recebi bem os cuidados e começou a infeccionar minha mão inteira. Foi em decorrência deste acidente, dessa perca, começou a infeccionar. Então, quando tiver a reabertura do auxílio doença, que deu origem, então foi o mesmo acidente, a mesma causa que deu origem ao auxílio acidente, esse vai ser suspenso. Eu não vou receber eles em conjuntos. Porém, beleza, eu estou recebendo pela perca dos dedos. Nas férias do ano seguinte, estou lá na praia, bem tranquila, comendo meu camarão, tomando minha cervejinha na beira da praia, vem um louco com o carro e acaba me acertando. Nisso eu acabo perdendo a perna, Acaba tendo a perna decepada por causa desse acidente. O que acontece? É outra origem, é outra situação. Aí sim vai poder ter este acúmulo. Aí eu posso receber o auxílio doença e o auxílio acidente em conjunto. Agora, eu não posso receber o auxílio doença que deu origem. Então, se for reaberto o auxílio doença, que deu origem ao auxílio acidente, tem a suspensão deste benefício. Perfeito? Cuida com esse detalhe, já foi questão de prova, tá? Então, o início, como já tínhamos falado, é sempre o dia seguinte ao da cessação do auxílio doença. E ele vai ser pago e se encerra com a aposentadoria ou com a morte do segurado. Então, até a véspera da aposentadoria, qualquer aposentadoria, eu fico recebendo auxílio doença. Aposentada, já era. Cancela-se o auxílio acidente, tá ok? E, claro, com a morte também se encerra o pagamento do auxílio acidente. O auxílio acidente, então, ele é placo. Quando que a gente pode falar que são as sequelas? Então, o decreto, ele prevê o que é essas sequelas? As sequelas, elas vão ter que implicar obrigatoriamente na redução da capacidade do trabalho para aquela atividade que eu habitualmente exercia. Bem como uma redução, pode ocorrer a redução da capacidade para o trabalho que eu habitualmente exercia e exigir um maior esforço para o desempenho da mesma atividade. Então é o caso, eu perdi os dedos, nossa, agora vai dificultar um pouco mais, Eu fico ali só mexendo com aqueles dois, vai dificultar. Ou perdi ali a mão, então vai exigir um esforço muito maior? Vai, eu vou ter que aprender a escrever com a mão esquerda, eu vou ter um esforço muito maior para exercer a mesma atividade, tá ok? Só a título de exemplo.
Para que vocês percebam. Ou então, será devido quando impossibilidade de desempenho da atividade que atualmente era exercida na época do acidente. Porém, através de um processo de reabilitação indicado pelo INSS, eu estou apta para desempenho de outra função. Aí também poderá ser devido ao auxílio acidente. Tá ok? Então, cuidado com esses detalhes. Vamos falar um pouquinho mais sobre auxílio acidente? Me acompanha. Não vai ter direito ao benefício do auxílio acidente quando o segurado apresente danos funcionais ou uma redução da capacidade funcional sem repercussão na capacidade laborativa. Por exemplo, perde o dedinho do pé, dedinho mindinho do pé. Ah, tem uma redução até, né? Funcional, perdeu um membro, ok. Mas não vai repercutir, por exemplo, no trabalho dele, como advogado, que ele senta no seu escritório e fica ali digitando. Aliás, fica de sapato o dia inteiro e ninguém vê que ele perdeu o dedinho, tá? Então, são situações que serão apuradas, claro, pela perícia do INSS. Mas toma cuidado. Se a questão trouxer sem repercussão da capacidade laborativa, bom, tá aí esse ponto, tá? Mudança de função mediante a readaptação profissional que seja promovida pela empresa, como medida preventiva em decorrência da inadequação do local de trabalho. Isso aí é promovido pela empresa, não pelo INSS. Então, nesses dois casos, não vai ter direito ao auxílio acidente, tá ok? A perda da audição vai ser quando comprovada a causalidade entre o dano sofrido, o agravo com o trabalho e cause uma redução, né, ou perda da sua capacidade laborativa. Senão, não vai. Então, se for, por exemplo, genético, não tem nada a ver com o trabalho, não vai ter direito ao auxílio acidente. O acúmulo do auxílio acidente, como já falamos, não é possível quando é reaberto o auxílio doença. E também não vai poder acumular com a aposentadoria e com outro auxílio acidente que ele venha a ter direito, tá ok? Não há acúmulo. O auxílio acidente entra no cálculo do salário de contribuição, ele vai integrar o salário de contribuição para fins do cálculo do salário de benefício, quando for feito o cálculo, né, para aposentadoria, tá? E o segurado tem direito ao auxílio acidente quando do período de manutenção da qualidade de segurado, desde que preenchidos os demais requisitos que já trabalhamos, tá ok? Então, visto aí esses detalhes sobre o auxílio acidente, vamos trabalhar um outro benefício? Pensão por morte? Me acompanhe. Vamos falar agora sobre a pensão por morte, que é um benefício devido aos dependentes quando da morte do segurado, que pode ser a morte real ou a morte presumida. Morte real, nós temos o corpo ali para testar. A morte presumida, nós vamos falar em casos de desaparecimento ou em casos de ausência, tá ok? Vamos por parte. Qual é a carência deste benefício? Nenhum, zero. Não tem carência para o benefício de pensão por morte. E a renda mensal será 100% da aposentadoria que o segurado recebia ou da aposentadoria por invalidez que ele teria direito, tá ok? Então, se o segurado falece antes mesmo de atingir, né, a sua idade, os requisitos para a aposentadoria, deixa seus filhos, então será feito o cálculo, né, da aposentadoria por invalidez que ele teria direito e aí que eles vão receber a título de pensão. Ou, caso já esteja aposentado, o valor da pensão, 100% do valor da pensão que o segurado já recebia. Perfeito? Vamos falar então desse caráter provisório da pensão. A pensão ela poderá ser concedida em caráter provisório quando das possibilidades da morte presumida. Então, a morte presumida é aquela situação que o sujeito estava, por exemplo, lá no Haiti, quando teve o terremoto. Era certo, ele estava trabalhando lá, aconteceu o terremoto e ninguém acha o corpo dele. Então, é certo, teve uma catástrofe, diversas pessoas morreram e não consegue se encontrar a pessoa. Então, conseguirá sim a pensão por morte através de documentos hábeis, recortes de revista, documentação que realmente ele pode estar falecido e se considera também
depois de encerradas as buscas. Então, até que continue as buscas pelo desaparecido, não há de se falar, tá ok? Então, depois que se encerra as buscas, perfeito. Outro exemplo, um acidente aéreo. Cai um avião no meio do oceano. Alguns corpos são encontrados, consegue-se atestar que realmente houve o óbito. Outros corpos não conseguem se encontrar, mas é óbvio que eles faleceram naquele acidente? Com certeza, só que não foi encontrado o corpo. Encerrado as buscas, dá para se declarar que sim, houve a morte presumida, tá ok? Questão de ausência é quando o sujeito sai para trabalhar um belo dia e nunca mais volta. Ele nunca chegou no trabalho, ninguém sabe onde ele foi parar, o que aconteceu? Simplesmente sumiu, tá? Ninguém tem um rastro. Quando a gente fala desse desaparecimento, pode ter também muitas essas questões de catástrofe, acidentes, ou simplesmente não se tem informações. Então, quando a gente fala de morte presumida, o início só vai contar da decisão judicial que realmente atestou. Provável que realmente ele esteja morto. Porque simplesmente faz meses que o sujeito não aparece, ele se ausentou, está em Lins, lugar incerto e não sabido, ninguém tem notícias, ou realmente ele estava naquele acidente aéreo e não conseguiu, encerradas as buscas, não foi encontrado o corpo, seu nome estava na lista, então é certo que ele faleceu. Então, a decisão judicial que atesta a morte presumida ou após encerradas as buscas também dá. Provando-se desaparecimento, dá para se buscar também a pensão, com simples fatos que foi encerradas as buscas e não se encontrou o corpo. Perfeito? E se o sujeito reaparece? A gente achava que ele realmente estava, passou-se 3, 4, 5 anos e o sujeito reaparece. O que acontece? A família, a mulher que ele deixou, os 3 filhos, estavam recebendo a pensão por morte. E aí, vão ter que devolver o dinheiro? Não. Claro, reaparecendo, cessa o pagamento da pensão. E eles não vão precisar reembolsar o INSS e devolver tudo o que eles receberam a título de pensão. Só que o decreto fala, salvo má fé. Isso é, se causaram uma fraude, estava todo mundo ali, né, naquele conluio, estava ali fraudando o sistema, todo mundo falsificou o desaparecimento, a família sabia, a mulher sabia muito bem, né, que o esposo tinha desaparecido de propósito, justamente para receber a pensão. Então essa má fé, por exemplo, aí sim vai ter que devolver todo o dinheiro recebido a título de pensão, tá ok? Se não, não. O cara simplesmente caiu no meio da rua, perdeu a memória e ficou antes desaparecido, depois ele recuperou a memória e voltou para casa. Pode acontecer? Pode. Aí cessa o pagamento, mas a família não precisa devolver nenhum centavo, tá ok? Então o início pode ser da decisão judicial, do óbito do segurado, quando a pensão é requerida dentro dos 30 dias do falecimento, ou então da data do requerimento após 30 dias do falecimento do segurado. No caso do pensionista inválido, este será submetido a exames periódicos para se constatar, né, que ele ainda continua inválido ou se ele vai recuperar. Poderá ser indicado para um processo de reabilitação profissional e deverá fazer, assim como os segurados, exceto a transfusão de sangue e os procedimentos, né, cirúrgicos, que ele é facultativo, ninguém é obrigado a se submeter, perfeito? O pagamento da cota individual cessa, deixa de ser pago quando ocorre a morte do dependente. Cuidado, então nós temos as classes de dependentes para receber a pensão por morte. Vamos supor que a esposa e os 2 filhos recebam a pensão por morte do seu marido. Então, o valor da pensão vai ser dividido por 3, igualmente, não é mais para a esposa. Toma cuidado com isso. Todos irão receber o mesmo valor a título de pensão. Se falecer a esposa, os filhos ficam recebendo. O valor total da pensão se divide por 2, tá ok? Então, todos da mesma classe recebem em igualdade. Morrendo um, cessa a sua cota individual e se houver mais dependentes recebendo, se divide entre todos o valor da pensão. Também cessa quando o filho completa os seus 21 anos, filho equiparado, ou quando esse filho equiparado
tem a emancipação, quando menor, entre os seus 16 e 18 anos. Quando menor de 18 anos, ocorre a emancipação, exceto se a emancipação for decorrente de colação de grau em curso de nível superior. Também cessa com a cessação da invalidez. Não é mais inválido, recuperou a sua capacidade laborativa. Ou com levantamento da interdição nos casos dos dependentes que são deficientes intelectuais, tá? Ou mental, e no caso de adoção. Então, a criança que receba, por exemplo, a pensão por morte de seus pais, ela poderá ser adotada. Com a adoção, encerra-se a pensão. Só que o decreto, no artigo 114, parágrafo 2º, faz uma ressalva. Não se aplica esse disposto, isso é, se encerrando o pagamento da pensão, quando essa criança é adotada por um dos cônjuges ou companheiro. Então, vamos supor, né, a criança perdeu seu pai muito cedo, ela tinha 2 anos de idade, o pai faleceu e ela ficou recebendo ali a pensão por morte com a sua mãe. Sua mãe casou novamente, formou uma nova família. Então, se ocorre uma adoção, por exemplo, aí, né, com o cônjuge, o companheiro dela, aí não tem problema, tá? É difícil esse tipo de situação acontecer, mas se acontecer, tá aqui a ressalva daí que não se encerra. Mas, se ela for adotada por uma outra família, quebra-se o vínculo biológico. Então, os pais são aqueles que adotaram. Quebra-se totalmente o vínculo com aquela família biológica, com os pais biológicos, portanto, também se encerra a pensão. Perfeito? Com relação ao dependente pensionista que seja considerado deficiente intelectual ou mental, isso é, que daí passa por uma interdição judicial, ele é declarado assim judicialmente, então tem alguma deficiência intelectual que reduza a sua capacidade de trabalho, torne absolutamente ou relativamente incapaz para todas as atividades da vida civil. Se ele passa a exercer uma atividade remunerada, ele continua recebendo a sua cota de pensão, porém com uma redução de 30% do valor da pensão, tá ok? Então ele vai ter uma redução, restabelecendo-se esse valor quando ele encerrar suas atividades, sua atividade empresarial ou a relação de emprego. Então hoje nós temos muito isso, as cotas para os deficientes em empresas trabalharem como empregados, né? Claro, o absolutamente incapaz é muito complicado, né? Às vezes não vai ter condições nenhuma de trabalhar. Vai cair muito mais aqui para o relativamente incapaz. Então a pessoa ela tem uma deficiência intelectual, mas, por exemplo, hoje nós consideramos o autismo, né? Uma deficiência, já está classificado em lei, é uma deficiência. Tem graus de autismo que vai tornar o cara absolutamente, não tem condições, mas a maioria consegue, com educação adequada, e ingressar no mercado de trabalho. Então, se eles receberem pensão por morte, ela reduz em 30% enquanto ele tem sua atividade laborativa. Acabando o vínculo de emprego, por exemplo, retorna 100% da sua cota. Mais alguns detalhes aqui importantes com relação à pensão por morte. O acréscimo de 25% que está lá para o aposentado por invalidez não integra o valor da pensão. E uma questão, um posicionamento que volta e meia aparece, e ele pode causar um pouco de confusão também com regimes próprios. O que acontece muitas vezes? As pessoas pensam assim, poxa, eu sou pensionista, sou viúva, encontrei um outro amor, né? Na matinê, a gente estava lá dançando, a gente se viu, ele também é viúva, eu sou viúva, causou ali um romance, a gente quer casar, mas os dois recebem pensão. Se a gente casar, e agora? Encerra tudo? Então não vamos casar. Não encerra. No regime geral, pode casar novamente, sem problema nenhum. Então esse casal de viúvos que recebam pensões no regime geral, eles podem se casar. Agora, vamos supor que casaram novamente e aquele viúvo, né, casou-se, estava feliz da vida, viu seus meses de casamento e acaba falecendo. Aí a viúva, que já era pensionista, vai ter que escolher entre as duas pensões, se ela quer a do ex ou do atual, de quem que ela vai preferir. Então ela não vai poder acumular as duas pensões, mas ela pode casar novamente. Então toma cuidado, porque se você estudar às vezes um outro regime próprio, muitas vezes em regimes próprios é proibido. Se a pessoa se casa, ela perde o direito da pensão. Aqui não, aqui ela pode casar,
Só que, se esse segundo marido falecer, por exemplo, ela vai ter que escolher qual das pensões que ela deseja. Cuidado! A pensão do cônjuge, do companheiro, não acumula. Agora, dos pais, sim. Isso é, o filho, tá? Com seus 5 anos de idade, estava lá com seus pais, indo de férias, e infelizmente acaba acontecendo um acidente, o pai e a mãe acabam morrendo. Os dois são segurados do regime geral, do INSS. Essa criança vai ter direito a receber a pensão do pai e da mãe? Sim, pode. Ele pode receber do pai e da mãe, tá ok? Recebe dos dois, ele pode acumular, sem problema nenhum. Diferente com a questão do cônjuge, do companheiro. Perfeito? Visto então essas disposições sobre a pensão por morte, vamos resolver exercícios? Me acompanha aí na tela. O auxílio acidente será concedido como indenização quando, após a consolidação das lesões, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exerciam os segurados a especial, avulso e empregado, inclusive o doméstico, nos casos de acidentes de trabalho e de doenças constantes, de lista interministerial elaborada com base nos critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade. B. Especial, autônomo e empregado, exceto o doméstico, nos casos de acidente do trabalho e de doenças constantes de lista interministerial, elaborada com base nos critérios de estigma, mutilação, deficiência e outro fator que lhe confira especificidade e gravidade. C. Obrigatório ou facultativo, nos casos de acidente de trabalho ou de doenças constantes de lista interministerial, elaborada com base nos critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade. D. Contribuinte individual, avulso, empregado, inclusive o doméstico, nos casos de acidente de trabalho ou de qualquer natureza ou causa. E E. Especial, avulso e empregado, exceto o doméstico, nos casos de acidente de trabalho ou de qualquer natureza ou causa. Então a questão nos solicita quais são os segurados, né? Quando será pago o auxílio acidente. Vamos analisar as alternativas. A A, ela já fica incorreta porque ela coloca o doméstico como tendo o direito. Não, o segurado empregado doméstico ele não tem direito ao auxílio acidente. A B se encontra incorreto porque fala da figura do autônomo, nem se classifica mais como autônomo. O autônomo já nos remeteria, por exemplo, ao contribuinte individual, que também não tem direito ao auxílio acidente. A C fala do obrigatório ou facultativo. Pera lá, não são todos os segurados obrigatórios que terão direito. E os segurados facultativos também não têm direito ao auxílio acidente. A D, mais uma vez, coloca o contribuinte individual, o empregado doméstico, como tendo direito. E eles não possuem direito. Então, essas primeiras partes das questões, você já matava só tendo conhecimento quais são os segurados que têm direito ou não ao benefício. E aí, vamos para a E, que está correto, que fala do segurado especial, do avulso e do empregado, como aqueles que têm direito ao benefício do auxílio acidente. Perfeito? Próxima questão aí na sua tela. É vedado o recebimento cumulado de 2 benefícios de pensão por morte, mesmo no caso de benefícios por regimes de previdência distintos, devendo o beneficiário optar por um deles. Aqui a pensão só não pode acumular 2 pensões com relação ao cônjuge ou companheiro. Então pode acumular uma pensão no regime geral e outra no regime próprio? Não há problema nenhum, não há vedação nenhuma na lei. Perfeito? Próxima questão aí na sua tela. O cônjuge separado de fato que tenha recebido pensão de alimentos de segurado do RGPS não faz jus à pensão por morte do segurado, caso este tenha mantido em vida união estável provada por meio de justificação administrativa no INSS. A questão está incorreta. Toma cuidado. Aqui está falando do cônjuge separado, mas que recebia a pensão alimentícia. Então, o cônjuge separado que recebe pensão alimentícia tem direito sim à pensão por morte. Já temos súmulas nesse sentido. Então, determina-se que ele tem direito. Até mesmo aquele cônjuge que renunciou e depois comprove a necessidade superveniente. Então, vai ter direito
também, mesmo que este segurado venha ter uma outra união, uma união estável posteriormente. Então está errada quando fala que ela não faz jus à pensão, porque faz jus à pensão por morte, sim. Era considerada dependente também. Tá ok? Encerramos então aqui nosso estudo sobre a pensão por morte e o auxílio acidente. Não deixe de dar uma lida no texto de lei e nos vemos numa próxima. Até mais!